Pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Nesses dias 9, 10 e 11 de dezembro, está ocorrendo o Encontro Nacional pelos Direitos Humanos à Água e Saneamento, promovido pelo ONDAS, Observatório Nacional dos Direitos Humanos à Água e ao Saneamento. O evento está contando com diversos espaços de interlocução entre a academia e os movimentos sociais para a troca de saberes técnico e popular. Nessa sessão, teremos apresentações de trabalho de pesquisa e de extensão universitária, entremeados por relatos de lutas pelos direitos à água e saneamento ou de denúncias de violações a esses direitos. Seremos ainda presenteados com manifestações culturais, números artísticos alusivos aos direitos à água e ao saneamento. Eu sou Fernanda Deister, eu sou doutoranda em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos na UFMG e sou associada do ONDAS. Eu estou coordenando essa sala e, como apoio, a gente tem a Beatriz aqui também, se quiser abrir a câmera para a gente te ver, que está me dando apoio aqui para a gente seguir com o nosso debate. Os trabalhos de pesquisa e extensão e relatos de luta de movimentos sociais estão sendo apresentados em 5 salas simultâneas, estamos na sala 4. Nessa sala serão apresentados trabalhos relativos ao tema de saneamento rural e comunidades tradicionais indígenas. Então, vou explicar como vai funcionar a nossa dinâmica. As nossas atividades vão ser divididas em 3 momentos, conforme a agenda e a programação já divulgada. Inicialmente, vão ser exibidos os 3 vídeos de apresentação de trabalhos de pesquisa ou extensão. Em seguida, a gente vai abrir espaço para que os autores dos trabalhos apresentados respondam às questões enviadas pelos participantes por meio desse QIA que está aí embaixo no inferior da sua tela aí embaixo, né? Tem um balãozinho, 2 balãozinhos, na verdade. E dando continuidade à sessão, teremos a apresentação de uma manifestação cultural em intervalo. Após o intervalo, vai ser apresentado um relato de luta popular, intervenções e experiências, seguido de uma discussão sobre esse relato. Fechando a sessão, seremos agraciados com a apresentação de outra manifestação cultural. Os participantes que estão acompanhando podem enviar as questões, como eu falei, usando o ícone que tem os 2 balãozinhos com as letras Q e A, que vai aparecer aí na barra inferior do Zoom. As questões não devem ser enviadas pelo chat, porque fica difícil acompanhar, às vezes no chat tem muitos comentários acontecendo, então as perguntas devem ser usadas nesse QIA mesmo. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat que a gente instrui melhor. A gente solicita que, ao formular a questão, você direcione para qual autor ou trabalho você está direcionando, né, endereçando a pergunta. A gente reforça, então, que tem que ser enviado nesse QIA para a gente conseguir fazer as perguntas aqui para os autores, e aproveitamos a oportunidade para informar que os vídeos e os textos dos trabalhos apresentados estarão disponíveis nos anais eletrônicos do encontro, e todos os participantes receberão informações de acesso quando forem disponibilizados. Os trabalhos técnicos receberão uma identificação DOI. Então, agora a gente vai iniciar a primeira rodada de trabalhos. O primeiro trabalho a ser exibido é intitulado Água e Saneamento em Áreas Rurais, Diagnóstico do Distrito de Monte Verde de Minas, Minas Gerais, e é de autoria de Diana Rubim, Fernanda Deister, eu, Marina Alonso, Raquel Miranda, Paula Rafaela e Isis Merrias. Olá, eu vou apresentar o trabalho intitulado Água e Saneamento em Áreas Rurais, Diagnóstico no Distrito de Monte Verde de Minas, Minas Gerais. Esse trabalho foi realizado pela Diana, eu, Fernanda, Marina, Raquel, Paula e Isis, todos membros da organização Global WASH, que é uma organização internacional que trata sobre os assuntos de água e saneamento. Bom, no Brasil, o cenário de acesso à água e saneamento ele é muito preocupante. Né? Nós temos 40 milhões de brasileiros sem acesso à água potável, 100 milhões sem coleta de esgoto, de acordo com o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, SNIS, de 2019. E as áreas rurais elas são ainda mais negligenciadas. Né? De acordo com o PNSR, o Programa Nacional de Saneamento Rural, 33,5% recebem atendimento precário de abastecimento de água, ou seja, intermitência prolongada,
acesso de água por carro-pipa, ou a qualidade da água não é adequada, entre outros, e 26% não tem acesso algum. Nas áreas rurais, a questão do esgotamento sanitário é ainda mais alarmante. 54,1% tem serviço precário, ou seja, usam fossos rudimentares, ou apenas tem coleta, mas não tem tratamento do esgoto, e 25,3% não tem serviço algum. Com o cenário, né, da pandemia de Covid-19, ficou ainda mais alarmante essas questões, porque o acesso à água é muito importante para se proteger da doença, né, fazer a higienização adequada, sendo que muitas pessoas no Brasil não têm acesso à água. Então, diante do cenário de água e esgotamento sanitário do país, principalmente nas zonas rurais, o nosso objetivo foi apresentar um diagnóstico preliminar da situação referente à água e saneamento no distrito de Monte Verde de Minas, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, Juiz de Fora é um município que se localiza na zona da Mata Mineira e possui 568.873 habitantes, de acordo com o último censo do IBGE, sendo que 6,2% residem na zona rural. Monte Verde de Minas é um dos distritos rurais de Juiz de Fora, está a 25 quilômetros do centro da cidade, e 800 famílias, cerca de 800 famílias estão cadastradas no centro de saúde aí do distrito. A gente realizou 2 visitas em maio e setembro de 2021. Realizamos entrevistas semi-estruturadas individuais em um grupo, onde a amostragem foi por bola de neve. Então, a primeira pessoa entrevistada indicava uma outra pessoa para entrevistar, e assim por diante, até atingir uma saturação. A análise das entrevistas foi feita por análise de conteúdo temática categorial de Bardan, onde as categorias foram água, esgotamento sanitário, saúde e relação com o poder público. Os entrevistados foram a diretora da escola, membros da associação de moradores, funcionários da escola que também são moradores do distrito e uma antiga moradora do distrito que lá vive por 38 anos. Trazendo primeiro os resultados sobre a água. Existem 3 fontes de água usadas pelos moradores ali do distrito, que eles denominam Nascente da Escola, Mina da Estrada e Palmital. Apesar de ter o nome de Nascente da Escola, a nascente não fica na escola, mas no terreno ao lado, que é de propriedade privada, que foi canalizada até a escola e até as casas na sede do distrito, né, que são mais adensadas. Essa água, essa nascente, ela tá num terreno onde tem gado, e aí constantemente a população tem que ir lá fazer um mutirão para fazer uma cerca na nascente, porque o gado quebra, e acaba, inclusive, consumindo a água que vai para a casa dele sem nenhum tratamento. Essa água ela é usada para limpezas gerais, banho e higienização. Há um abastecimento intermitente, porque existe falta de água, inclusive já foi falado que na falta de água afeta as aulas da escola e, consequentemente, a educação dessas crianças que estudam lá de 6 a 15 anos, 157 crianças. E a falta d'água também foi percebida agora nesses últimos 2 anos devido ao êxodo urbano provocado pela pandemia de Covid. Então, pessoas que às vezes tinham um terreno lá em Monte Verde, tinham uma casa e moravam na cidade, mas por causa da pandemia, trabalho home office, acabaram voltando e ficando na área rural. Aí tem a fala de uma moradora que ela fala que a água é muito suja, aqui a gente não pode nem ter roupa branca porque não tem água para lavar. Inclusive, tem um momento que a diretora da escola ela também cita que teve uma votação para o novo uniforme da escola e que uma das crianças comentou que queria um uniforme branco e que as outras falaram, não, mas a gente vai ficar com o uniforme marrom, porque a água daqui é muito suja para lavar. Sobre a mina da estrada, é uma mina que eles chamam de mina da estrada, essa foto vocês podem ver. Foi uma canalização que foi feita também de um terreno privado, que eles perceberam que aquela água seria muito, muito importante para abastecer a comunidade, né, que tem problemas com intermitência e qualidade da água, então eles canalizaram a água até a porta do terreno deles, que inclusive é na beira da estrada. Essa água é coletada por galões, então as pessoas têm que atravessar a ponte sobre o Rio do Peixe, atravessar a rodovia 353 e coletar essa água em galões.
e essa água é utilizada para ingestão e higienização de alimentos. Eles têm a fala da moradora aí que fala que a gente teria mais tempo para cuidar da casa se não tivesse que ir lá separar uma hora por dia para ir buscar, e muitas vezes é de noite. Aí ela, inclusive, fala de questões de segurança, que às vezes tem mulheres que vão lá buscar, e às vezes ficam umas pessoas ali na estrada que elas não conhecem, se sentem seguras, ou que as crianças têm que buscar e têm que atravessar a rodovia, então que é perigoso. E quando falta água aí, em períodos de seca, eles acabam comprando galões de água mineral para substituir. E o Palmital, ele é um ribeirão longe da sede do distrito, ele é mais afastado, tem que ir de carro, não dá para ir a pé. E eles só utilizam essa fonte em caso de falta de água nas duas fontes anteriores, mas ainda eles preferem comprar água mineral, como eles mesmos disseram. Em relação ao esgotamento sanitário, né, todas as casas ali do município possuem banheiros individuais, né, em cada residência, não tem banheiros compartilhados entre residências, e o esgoto é coletado, mas não é tratado, é despejado no Rio do Peixe. Nas áreas menos adensadas do distrito, né, onde tem algumas granjas, são usadas fossas sépticas e bacias de evapotranspiração. A questão do esgotamento sanitário ela foi pouquíssimo aprofundada e relatada pelos entrevistados. Isso reitera, né, McGrahan e Mulenga, que dizem que a questão do esgotamento sanitário ela fica secundária, pelo fato do abastecimento de água ser sempre prioritário e ser uma necessidade ali diária. E o esgotamento sanitário ele exige um maior senso de coletivo e cooperação, porque o problema ele sai do nível da residência, ali do nível familiar, e ele se torna um problema coletivo, ambiental, que muitas vezes foge da alçada da comunidade. Em relação à saúde, né, eles relatam tomar remédio de verme em 6 meses, nem esperam um médico, como está relatado aí por uma das moradoras, né, que os filhos têm bastante virose, muita dor abdominal, o remédio de verme dá de 6 em 6 meses e nem espera o médico. Muitas micoses relatadas, diarreias, vômitos. E eles falam de um parasita que se localiza no estômago, né, que muitas pessoas da comunidade têm, eles não sabiam o nome do parasita, da bactéria, na verdade, que eles acham que eles gastam com remédio é bem mais do que eles gastariam para pagar a Cesama, que é a Companhia Municipal de Saneamento, para tratar e levar água até a casa deles. E em relação ao poder público, né, eles falam que existe sempre uma tentativa de aproximação com a Companhia de Saneamento Municipal, como eu falei, a Cesama, há muitos anos, e que o último contato foi em 2019, anterior à pandemia. Aí está falando, né, na ocasião a Cesama afirmou que já existiam alguns projetos para o distrito, como a perfuração de poços, estabelecimento de uma barragem de água, inclusive falaram que já tinham dinheiro disponível, mas que nada aconteceu até então, não sabem se é por causa da pandemia ou porque foi troca de gestão agora da prefeitura. Eles realizam muitos mutirões para resolver essa questão da nascente e que eles apresentam um descrédito em relação ao suporte da Cesama. Eles também comentam do distrito ser um aforamento da igreja, né? Não pagam IPTU para o município, que acham que isso pode interferir na prestação de serviços, ao mesmo tempo que eles apontam que no distrito próximo ali, que é o distrito de Torreões, a situação é similar, né? Eles também são aforamento da Igreja Católica, mas tem abastecimento de água. Pouca prioridade é dada aos distritos e áreas rurais no planejamento municipal, né? Isso é um fato, mas o PNSR ele traz elementos aí para essa discussão muito importante de ser inserida no Plano Municipal de Saneamento Básico. Como conclusões, a gente tem que não há atendimento em relação à disponibilidade, acessibilidade, qualidade de segurança e aceitabilidade essenciais para garantir os direitos humanos à água e saneamento. A situação atual do saneamento ela tem interferido na saúde da população, na educação das crianças do distrito e na segurança da comunidade. É primordial o estreitamento das relações entre o poder público e a comunidade. E para contextualizar, né, esse diagnóstico ele faz parte do programa Saneamento nas Escolas da Global Ocean no Brasil, que é o projeto piloto em Monte Verde, que prevê a inserção da temática água, saneamento e higiene nas atividades escolares e a criação de um comitê de governança da água no distrito, para fins de controle e participação social, para gerar um empoderamento comunitário. A gente também
está em diálogo com o poder público, a gente já fez reuniões com a CESAM, com a Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente e outras organizações interessadas no distrito, para conseguir ajudar, né, articular para que a gente consiga levar água e saneamento para as pessoas do distrito de Monte Verde. Gostaria de agradecer a Luana, que nos apresentou a comunidade, trouxe o problema para nós, né, e confiou no nosso trabalho também de ir lá e fazer esse diagnóstico e trabalhar com a comunidade esse assunto. A diretora e a equipe da Escola Municipal por ter nos recebido e nos incentivado a trabalhar na comunidade, aos entrevistados que se disponibilizaram para contribuir com o trabalho, e a Global Wash, né, por acreditar também no nosso trabalho aqui no Brasil e seguir nos dando incentivo para trabalhar em Monte Verde. Essas são as nossas referências. Muito obrigada, fica aí o meu e-mail para caso queiram entrar em contato e saber mais sobre esse projeto. Bom, pessoal, agora vamos assistir o segundo trabalho, que é intitulado Uso de metodologias participativas na realização dos direitos humanos à água e saneamento em uma comunidade rural quilombola em Minas Gerais, que é de autoria de Rafael Bastos, Gabriela Capobianco, Flávia Vitorino, Tiago Godinho e Matheus Correia. Olá, eu sou a Flávia e atualmente sou graduanda em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Viçosa e hoje eu vim falar um pouco do nosso artigo Uso de metodologias participativas na realização dos direitos humanos à água e ao saneamento em uma comunidade rural em Minas Gerais. Nosso trabalho também conta com os autores Rafael Bastos, Gabriela Capobianco, Tiago Godinho e Matheus Correia. A comunidade onde foi realizada as intervenções é conhecida como Comunidade Córrego do Meio, localizada na zona rural de Aurões, distrito de Paula Cândido, zona da Mata, em Minas Gerais. A comunidade possui 57 famílias, que se dividem em 4 vilas, sendo Vila Clementina, Vila Gabriela, Vila Chiquinha e o Córrego do Meio. Já o projeto Saneamento UAI, desde 2016, desenvolve diversas atividades, sempre envolvendo metodologias participativas na busca de desvendar questões sobre as condições de saneamento local. Nosso projeto tem como fundamentação teórica, metodológica, os ensinamentos de Paulo Freire, e a metodologia transversal, que busca a conexão entre o saber técnico-científico e o saber fazer, levando em conta o saber prévio das pessoas. Os métodos usados podem ser enquadrados dentro das técnicas de diagnóstico rápido participativo ou suas variantes, conhecidas como diagnóstico rural participativo e diagnóstico rápido participativo emancipador. Nossas atividades participativas e os recursos didáticos pedagógicos tinham como objetivo a reflexão sobre o saneamento e as suas relações com a saúde e o meio ambiente, o reconhecimento, a problematização da situação do saneamento da comunidade, a apropriação por parte da comunidade de conhecimentos técnicos sobre os sistemas descentralizados de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a escolha das soluções adequadas à realidade local e a seleção de famílias beneficiadas. O projeto foi dividido em fase 1, esgotos, e fase 2, a água. Na primeira fase do projeto, que priorizava soluções de esgotamento sanitário, as atividades visavam a melhor compreensão da realidade e dos problemas locais de saneamento da comunidade. Na caminhada transversal, se faz um percurso realizado junto aos informantes locais, estimulando-se olhares atentos ao ambiente e ao redor, direcionando a construção de um diagnóstico da situação local de saneamento e as relações com o meio ambiente e a saúde. No mapeamento participativo se buscou a construção de um mapa a partir das percepções e conhecimentos que os moradores já possuíam sobre o ambiente que viviam, ou que tenham sido adquiridos durante a caminhada. Nesta etapa, é importante frisar que foi possível a identificação de áreas com maior exposição a risco à saúde, como, por exemplo, as fontes de água, que poços rasos próximos a localidades de animais ou leitos e córregos,
receptores de esgoto, e também o engajamento de mulheres com forte liderança na comunidade, que passaram a colaborar no planejamento e execução de todas as atividades do projeto. Visando facilitar a compreensão do ciclo da água na natureza e as respectivas especificidades do local, foram realizadas oficinas interativas, utilizando cartazes com imagens ilustrando temas como o ciclo da água e a poluição dos corpos hídricos, uma caixa de vidro chamada aquário, moldada em seu interior com brita, areia e terra, de forma a simular um vale por onde corria um pequeno córrego, e também o ciclo da água, como a precipitação, infiltração e escoamento superficial. Durante a atividade, as pessoas eram incentivadas a fazer observações sobre os processos e como se encaixavam na realidade da comunidade. Também foi feita uma maquete, que foi construída por isopor a partir de imagens de satélite, representando o relevo, a rede hidrográfica do local, e também com marcadores feitos de alfinete. Eles localizavam suas casas, fontes de água e de contaminação, como fossas ou lançamento de esgotos em cursos de água, lixeira e criação de animal. Ao fim das atividades, eram estimuladas reflexões relacionando aspectos de uso e ocupação do solo, impactos ambientais e de saúde, e também possíveis soluções para o problema de saneamento. Foi apresentado à comunidade diferentes sistemas centralizados e suas características e princípios de funcionamento. Também foram feitas caracterizações como a unidade de tratamento e o destino final de esgotos, capacidade de tratamento, aspectos construtivos, operação, manutenção, custos, e também foram discutidos os prós e contras de cada opção. Foram preparadas também cartilhas e cartazes com imagens e observações sobre os sistemas. Toda essa atividade foi desenvolvida de forma expositiva, dialogada, com o objetivo de relacionar as características de cada modelo às situações encontradas na comunidade, como, por exemplo, a adequação do tipo de solo, proximidade de cursos ou fontes de água. Os participantes ficaram com as cartilhas e os cartazes permaneceram expostos, fixados, pendurados como um varal, no local das reuniões até a oficina seguinte. Havia um pequeno receio de que esse formato expositivo e com a vinculação de grande quantidade de informação pudesse inibir a participação da comunidade e comprometer a apropriação de um saber técnico. Entretanto, isso não se confirmou, pois na oficina seguinte as pessoas demonstraram discernimento e desenvoltura na discussão. Foi utilizado também uma forma de matriz fofa, que é uma matriz sobre fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças, de forma a listar os aspectos positivos e desfavoráveis, distinguindo o que é próprio, fortalezas e fraquezas, e o que é externo, oportunidades e ameaças. Para isso, foram utilizados cartazes com imagens dos sistemas e 2 colunas a serem preenchidas e ordenadas por importância pela comunidade sobre as vantagens e desvantagens associadas a cada sistema. Como o recurso financeiro do projeto era limitado, foi preciso selecionar as famílias/residências que a serem beneficiadas. Para isso, foi preparada uma tabela composta nas linhas por uma lista de todas as residências da comunidade e nas colunas por 4 critérios estabelecidos, sendo eles participação nas oficinas, condições socioeconômicas, situação de risco ambiental e de saúde, por exemplo, as casas que lançavam esgoto diretamente no córrego, as famílias que consumiam água não segura, e também levamos em conta os grupos vulneráveis, incluindo crianças menores de 5 anos e idosos acima de 60 anos. Por fim, os participantes foram orientados a marcar até 10 famílias por cada critério, de maneira sigilosa e individual. E no final tivemos 18 sistemas implementados, contemplando 22 residências. Na segunda fase do projeto, as atividades tiveram por objetivo relembrar os conhecimentos adquiridos na fase anterior, em relação à água, ao esgoto, saneamento, à saúde, mas também, dessa vez, com foco na promoção do abastecimento seguro de água para o uso doméstico. E para isso, nós usamos, primeiro, a árvore de problemas, que é uma ferramenta de análise de relação de causa e efeito de vários aspectos de dado problema. Sobre o desenho de uma árvore em um cartaz, o problema, no caso, a água ruim, que foi anunciado pela comunidade,
foi colocado no tronco. À medida que a discussão avançava, foram preenchidas tarjetas com a comunidade com possíveis causas que foram afixadas nas raízes e os efeitos que foram afixados nos galhos e nas folhas. E assim foram debatidas, discutidas quais as causas poderiam ser eliminadas ou controladas. Também foram levados à comunidade situações problemas por meio de maquetes, em que eram representadas um ambiente peridomiciliar com situações inadequadas de esgotamento sanitário e abastecimento de água. Levamos também o histórico familiar, que incluía os casos de doença e o cotidiano da família. Ao final, os participantes refletiam sobre as causas das doenças e identificavam também situações inadequadas de saneamento e as possíveis soluções. Usamos como material de apoio e de consulta durante as atividades cartazes com informações sobre doenças de veiculação hídrica, soluções descentralizadas de esgotos e de formas seguras de abastecimento e tratamento domiciliar de água, que eram mantidos expostos em varais durante as oficinas. Também foram preparadas cartilhas e folders que foram distribuídas às pessoas com informações sobre qualidade da água, orientação para a coloração domiciliar da água, manutenção de filtros de cerâmica e limpeza das caixas d'água. Um desses folders trazia um esquema de perguntas de forma em fluxograma, de forma a avaliar a situação, segurança e risco de fontes de água da comunidade. Como na fase 1, a escolha de soluções foi precedida por uma oficina expositiva, demonstrativa, dialogada, que foram discutidos métodos e técnicas de abastecimento e tratamento domiciliar de água, incluindo aspectos de operação, manutenção, eficiência de tratamento e sustentabilidade. Também foram discutidos prós e contras das opções e ordenadas por prioridade, e assim por votação, com base nos procedimentos e critérios semelhantes adotados na fase 1, foram definidas as exigências a serem atendidas. Todos os recursos metodológicos que utilizamos contribuíram para que fosse concretizado a proposta pedagógica desse projeto, que era, por exemplo, a criação de um ambiente favorável, a contextualização, a problematização, a elucidação de conflitos, a construção de consensos e construção compartilhada de conhecimentos. Além da implementação de melhorias de saneamento, a tomada de consciência e empoderamento da comunidade no entendimento e na busca pelo saneamento como direito humano também foi alcançada. E, por fim, nós gostaríamos de agradecer à Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais pelo financiamento do nosso projeto de extensão. Muito obrigada. Muito interessante o trabalho de vocês. Daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade de debater, então peço para as pessoas que estão assistindo, que tem alguma pergunta, deixem aí suas perguntas no QA, onde tem 2 balõezinhos, ok? Bom, agora a gente vai assistir o terceiro trabalho, intitulado Narrativas sobre o uso de tecnologias sociais implantadas na comunidade ribeirinha do canal Furo Grande, Ilha das Onças, Barcarena, Pará, Brasil, que é de autoria de Yura Antônio, Danúbia Freitas, Raniele Monteiro e Vânia Neu. Olá, tudo bem? Sou Yuri Rocha, sou graduando em Engenharia Ambiental e Energia Renováveis pela Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, Campus Belém, Pará, Brasil. Irei apresentar o trabalho intitulado Narrativas sobre o uso de tecnologias sociais implantadas na comunidade ribeirinha do Canal Furo Grande, Ilha das Onças, Barcarena, Pará, Brasil. Tal pesquisa possui como autores eu, Yuri Antônio da Silva Rocha, Danúbia Leão de Freitas, Raniele Souza Monteiro da Silva e Vânia Noy, sendo todos vinculados à Universidade Federal Rural da Amazônia e membros do Laboratório de Hidrobiogeoquímica. Ressalto que os 3 primeiros autores desse trabalho são discentes da UFRA e a 4ª autora é docente da UFRA e coordenadora do Laboratório de Hidrobiogeoquímica. Atualmente, em muitas áreas do mundo, especialmente aquelas em situações de vulnerabilidade socioeconômica, seja causada por situações de guerra ou crise econômica dentro de um país, bem como aquelas que carecem de recursos naturais,
Há comunidades que sofrem com a acessibilidade de água potável para consumo humano e sistemas de saneamento básico. Nessa perspectiva, o acesso à água potável e ao saneamento básico em comunidades ribeirinhas ainda é um problema recorrente na região amazônica. E, contraditoriamente, apesar dessa região ser detentora de uma vasta área de recursos hídricos, apenas uma pequena fração dessa água potável está disponível para consumo humano. Dentro dessa realidade, a comunidade ribeirinha do Canal Furo Grande e Ilha das Onças, pertencente ao município de Barcarena, também defronta a ausência desses recursos básicos que são a falta de água potável para consumo e de saneamento básico, o que implica em outros problemas, como saúde, relações sociais e questões econômicas. Nesse segmento, a ausência de saneamento básico em regiões de várzea faz com que as fezes e urinas sejam conduzidas ou despejadas de forma in natura nos rios ou no solo, contaminando os sistemas aquáticos. Análogo a isso, devido à falta de água potável, a qual deveria ser disponibilizada de forma intensiva e contínua pelo poder público, as pessoas acabam tendo que consumir a água do rio, a qual está contaminada pelas próprias fezes e urina da população local, o que gera um cenário constante de doenças de veiculação hídrica e perda de vidas humanas devido à ausência de serviços básicos. Então, tendo em vista esses fatores, enfatiza-se que são necessárias políticas públicas, tecnologias que forneçam melhores condições de vida sem que altere seus modos de vida tradicionais, pois cada comunidade rural e tradicional possui suas culturas, modos de vida, no que tange à subsistência básica quanto à alimentação, renda, água e também moradia. Dessa forma, perante as dificuldades vividas pelas comunidades rurais no estado do Pará, o Laboratório de Hidrobiogeoquímica da Universidade Federal Rural da Amazônia desenvolveu junto à comunidade ribeirinha do Canal Furo Grande duas tecnologias sociais, as quais permitem aos seus usuários a disponibilidade de água potável para consumo humano e atividades domésticas, bem como saneamento básico descentralizado. A iniciativa do desenvolvimento dessas tecnologias foram desenvolvidas a partir de visitas de campo ao Canal Furo Grande, avistando a situação de ausência de água potável e de saneamento. Além disso, durante o trabalho de campo, sempre foi levado em consideração os relatos da comunidade ribeirinha sobre a situação real na qual se encontravam. A primeira tecnologia é o sistema de captação de água da chuva, que foi para suprir o acesso à água potável. Tal sistema possui um desvio semiautomático adaptado do sistema desenvolvido pela Universidade Federal de Pernambuco. A tecnologia consiste numa serpentina de tubo de PVC dimensionada para armazenar, no mínimo, o primeiro milímetro de água da chuva, de acordo com a área de captação. Ou seja, é 1 milímetro de água para cada metro quadrado de área de captação. A água contendo impurezas fica retida na serpentina durante o evento de chuva e deve ser esvaziada manualmente após a chuva. Atualmente, a equipe do Laboratório de Hidrobiogeoquímica efetua um monitoramento da água, o qual já demonstra que a água apresenta potabilidade para consumo. A outra tecnologia é o banheiro ecológico ribeirinho. Tal banheiro consiste em um banheiro seco, na verdade, no qual fezes e urinas são despejadas em uma bombona plástica, isolando-as do contato com solo, água e animais. E após o uso, joga-se serragem sobre os dejetos suficiente para cobrir a superfície do material fisiológico. O material seco reduz a umidade e elimina o odor natural das fezes e urina depositadas na bombona. Quando o composto acumulado na bombona atinge 80% da capacidade do recipiente, é realizada a substituição por outra vazia. O recipiente é fechado, tampa com furos e destinados ao processo de compostagem. O banheiro mostrou-se uma tecnologia apropriada para áreas sujeitas a alagamento, sendo posteriormente certificado como tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil. A parceria resultou na implantação de 15 sistemas junto às residências das famílias na Ilha das Onças. Logo, este trabalho objetivou avaliar a percepção da comunidade ribeirinha no Canal Furo Grande através de narrativa dos moradores beneficiados pelas tecnologias. Os banheiros ecológicos ribeirinhos e o sistema de captação de água da chuva foram implantados no Canal Furo Grande, Ilha das Onças, município de Barcarena, no estado do Pará, em 15 residências ribeirinhas. A Ilha das Onças, drenada por diversos rios e canais, está localizada no estuário Guajarino, à margem esquerda da Baía do Guajará, compondo também a região insular de Belém, capital do estado do Pará. Ressalta-se que os moradores dessa região se distribuem de forma dispersa à margem dos rios e canais. As entrevistas foram realizadas no ano de 2019, junto aos moradores beneficiados pelas tecnologias.
Os relatos foram gravados com o uso de celulares após o consentimento de cada entrevistado, sem quaisquer identificações pessoais. Para obter o relato da comunidade, foram realizadas perguntas abertas, pelas quais os entrevistados ficaram livres para fazer apontamentos acerca das tecnologias sociais implantadas em suas residências, conforme os seus usos diários e coletivos por meio da família ou de visitas. Como resultado, se tratando da mudança com o uso do banheiro ecológico ribeirinho pela comunidade do Canal Foro Grande, primeiramente foi enfatizado pelos entrevistados a eliminação do mau cheiro que os banheiros tradicionais, nos quais havia exposição de fezes e urina, traziam próximo às residências. E mesmo com a higiene diária dessas casinhas, esses ambientes improvisados, o odor forte ele não era eliminado. Outro benefício apontado foi a melhoria das relações sociais, tendo em vista que o banheiro ecológico proporciona o fortalecimento do sentimento de bem-estar individual e coletivo, percebido pelo prazer em receber pessoas e poder lhes oferecer um banheiro caso seja necessário. E isso não era percebido na oferta de uso dos banheiros ribeirinhos tradicionais, pois os dejetos humanos lançados diretamente no solo ou água, sem tratamento, liberavam fortes odores, resultando em desconforto e timidez. Isso era extremamente percebido no discurso dos entrevistados, toda vez que falavam sobre as condições higiênicas daquele ambiente para necessidades fisiológicas de visitas, sejam pessoas de fora e sejam membros familiares. A segurança foi outro fator apontado, pois com a eliminação do odor, o banheiro ecológico pode ser construído próximo às residências e acoplado à casa como um cômodo a mais. Dessa forma, especialmente à noite, se evita encontros e acidentes com animais peçonhentos. Ressalto que Barrevieira, 1991, e Oliveira, 2013, salientaram que acidentes com animais peçonhentos ocorrem com muita frequência nas regiões tropicais e neotropicais, predominante nos meses quentes e chuvosos, sendo mais frequente nas áreas rurais. Além disso, Valdez e Valgotti, 2009, apontaram que a maioria dos acidentes, mais de 80%, com cobre são registrados durante o período de cheia dos rios, entre os meses de dezembro e junho, em ambiente de terra firme. Em muitos casos, os acidentes resultam em óbito da vítima devido às grandes distâncias até os centros urbanos para os centros de saúde, ou até mesmo devido à ausência de um meio de transporte. Além disso, os benefícios ambientais também foram apontados pelos moradores. E o motivo disso é porque, diferente dos banheiros convencionais, que contribuem para a proliferação de vetores, zoonoses e contaminação dos corpos hídricos, o banheiro ecológico promove o tratamento dos dejetos por meio da compostagem, devolvendo ao ambiente um fertilizante seguro e rico em nutrientes. Já referente ao uso do sistema de captação de água da chuva, o primeiro aspecto observado no discurso dos moradores foi a independência e o empoderamento pela disponibilidade de água potável em quantidade e qualidade, pois a comunidade, de maneira geral, não possui acesso à água potável. Segundo relatos da comunidade, a Prefeitura Municipal de Barcarena fornece 40 litros de água por mês, mas não se sabe a procedência e a qualidade da água fornecida, além de ser insuficiente para atender às necessidades familiares no que tange à quantidade e qualidade. Então sempre foi muito comum durante as visitas de campo que a equipe do laboratório fez, os relatos dos moradores questionando a ausência da distribuição de água mineral para aquela comunidade. Então sempre resultava no consumo de água do rio, fazendo com que fosse muito recorrente os problemas intestinais e até mesmo de pele. Outra mudança enfatizada pelos entrevistados foi a melhoria na saúde das famílias. Era muito comum os relatos da comunidade sobre a ocorrência de doenças gastrointestinais devido ao consumo de água do rio ou mesmo com a adição de químicos para tentar melhorar a qualidade dessa água, a qual possui características físico-químicas e microbiológicas incompatíveis para com a saúde humana. Já com acesso à água da chuva, que é limpa e potável, a comunidade relata que as doenças diminuíram e, consequentemente, as idas ao médico e também gastos com medicamentos. Além disso, a água da chuva, além de servir para o consumo humano, ela também é utilizada para várias atividades como a limpeza da casa, das roupas e preparo de alimentos. Dessa forma, observou-se também a solidariedade em doar água para as famílias que ainda não possuem os sistemas e carecem de acessibilidade de água potável para consumo humano e demais atividades. Assim, as narrativas dos entrevistados demonstraram que as tecnologias sociais implantadas na comunidade impactaram positivamente as famílias beneficiadas.
Além de ter uma excelente aceitabilidade pela comunidade, os sistemas se mostraram eficientes e seguros. Conforto, autoestima, felicidade, saúde, qualidade de vida e independência são ganhos proporcionados pelos sistemas. As tecnologias são alternativas descentralizadas de baixo custo, fácil replicação que promovem o acesso ao saneamento básico e à água potável, indicando sua viabilidade de replicação em outras áreas e regiões com características similares. Assim, dessa forma, garante-se o direito humano ao uso de sistemas alternativos que promovam o acesso à água e ao saneamento básico por comunidade de várzea. Essas foram as referências utilizadas no nosso trabalho. Enfatizo que a segunda e a terceira referência são os dois artigos já publicados também sobre o banheiro ecológico e sobre o sistema de captação de água da chuva. No mais, esta é a nossa pesquisa. Enfatizo que o presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa intitulado Segurança Hídrica e Saneamento Básico Descentralizado por meio de tecnologias sociais na região insular de Belém. E em nome de toda a equipe do Laboratório de Hidrobiogeoquímica, muito obrigado pela atenção. Bom, pessoal, muito obrigada aí por terem mandado os vídeos de apresentação do trabalho. E agora eu vou convidar os autores que estão presentes, autores e autoras que estão presentes, para a gente conversar sobre os trabalhos. Então, a Paula, que está aí, que também é coautora do trabalho que eu apresentei primeiro, tem a Flávia, a Vitorina e a Gabriela, e o Yuri. Podem abrir as câmeras aí. Pessoal que não colocou as perguntas aí, mas quiser aproveitar esse momento para fazer as perguntas, lembrando que é no botão que tem 2 balõezinhos, Q e A. E eu vou começar, então, perguntando para os 2 trabalhos, né? Que não o meu e da Paula, né? Porque aí a gente já sabe a resposta. Mas eu queria entender vocês, todos vocês estão na graduação ainda? Ainda não, mas já estão na graduação. Deixa eu só trocar aqui de tela, que eu tô olhando, parece que eu tô olhando de lado. Pronto, ok. Que incentivou vocês a querer se juntar a esses projetos de pesquisa, né? Como graduandos, acho que é interessante a gente entender também por que tem engenheiros e engenheiras aí se interessando por essa parte social também da nossa profissão. Não sei se a Flávia quer começar. Flávia? Pode ir primeiro, Bruno. Ok. O que me motivou, né, a participar do projeto, né, que é tão voltado para questões de comunidades ribeirinhas, eu sempre parti do pressuposto que a ciência e a extensão universitária ou de outro centro de pesquisa, ela deve servir ao povo, né? Então, a universidade e as demais instituições públicas, né, são pagas pelos impostos, né, dos brasileiros e tudo mais. Então, eu acho que o mínimo que a ciência e toda a pesquisa nacional poderia fazer é justamente dar o retorno de forma de amparo à sociedade, né? Então, por meio desse projeto, isso é muito forte, né, porque a gente utiliza a ciência como um meio para resolver os problemas reais da sociedade, principalmente da comunidade ribeirinha, que é tão negligenciada pelo poder público referente a políticas públicas de saneamento, de acesso à água potável, para que ela tenha justamente esses serviços básicos, né, que é tão importante, que para a gente é tão comum, mas que para eles acaba às vezes sendo tão distante, uma realidade tão diferente. Então, isso é uma forma da ciência amparar, né, essas comunidades. Apesar de que o principal fomentador, né, dessas políticas não deveria ser nós, né? E sim o poder público já deveria estar à frente disso há muito tempo, né, de forma intensiva e contínua, mas então que a gente acaba tendo que, né, entrar com outros recursos. É bem isso que o Yuri falou. Na minha opinião, assim, o que mais me levou a buscar projetos de extensão, principalmente o professor Rafael, foi que ver uma realidade diferente da nossa. A gente conseguir também devolver o que a sociedade põe na gente, né? Que eles estão tendo investimento em nós, então nós temos que arranjar uma forma de devolver para eles, principalmente para as pessoas que mais precisam. E na Universidade Federal de Viçosa, a gente aprende muita coisa técnica. Então, falta essa parte social.
Então, é muito, muito importante. Não tem como faltar isso no currículo da gente participar de projetos de extensão, para realmente ver que, tipo, aqui em Viçosa, por exemplo, quase todas as casas têm esgotamento sanitário, mas não tem tratamento. Mas quando a gente sai da cidade, que é o distrito de Airões, é 30 quilômetros daqui, lá eles não têm água, não tem esgoto, não tem nada. Então, assim, a gente andar um pouquinho para o lado, a gente já vê que não é bem isso, não é qualquer pessoa que abre a torneira em casa e tem água tratada. Então, eu acho muito importante para nós, principalmente como engenheiros ambientais, vermos o real problema, vermos quem precisa realmente da nossa ajuda para quando a gente for formar como um engenheiro formado, a gente conseguir abraçar esses problemas e resolvê-los, né? Porque é o nosso objetivo. Legal, Gabriela, quer falar um pouquinho? Só complementar, boa tarde a todos. Eu acho que é muito na linha, né, do que o Yuri e a Flávia trouxeram, e foi muito importante, né, porque a gente também, né, sou formada em engenharia ambiental e a gente tem conhecimento de várias técnicas de tratamento do saneamento, e não é falta de ciência, né, mas o problema do saneamento ele ainda persiste. E é importante, né, a gente entender aonde está esse problema. E a gente vê, está muito bem localizado a falta, né, dessas soluções. Então, enquanto profissional, como a Flávia trouxe também, né, uma forma da gente levar o conhecimento que a gente aprende dentro das universidades à população, da gente dar esse retorno, é uma oportunidade da gente estar olhando onde é que falta e tentar entender aquelas soluções. Mas, muito bem como o Yuri trouxe, né, não é uma responsabilidade nossa, mas é uma oportunidade da gente, enquanto na universidade, a gente poder aplicar esse conhecimento técnico, mas deixando claro que é uma ausência do poder público, principalmente nas comunidades rurais, tradicionais e os povos indígenas também. Legal, gente. Eu tenho uma pergunta agora para a Flávia e para a Gabriela, depois eu tenho uma pergunta para o Yuri. Enquanto isso, se alguém que está nos assistindo quiser colocar no chat. A pergunta que eu tenho para vocês, meninas, é como que foi esse desafio de engajar a comunidade? Eu achei muito interessante a abordagem que vocês usaram, né? Usando ferramentas de gestão de projetos, que às vezes a gente vê mais, às vezes eu até brinco que eu falo que eu vejo isso muito no Engenheiros Sem Fronteiras, que eu fiz parte, né? Na ONG que eu participei, eu não sei se vocês conhecem, tem aí. Aliás, Viçosa foi a primeira, né? O primeiro núcleo de Engenheiros Sem Fronteiras, e também empresas juniores, né? Usam muito esses métodos aí. E como foi trazer esses métodos para a comunidade, como foi o desafio de engajá-los a usar, né, esses métodos com vocês. Perfeito. Posso começar, Flavinha? Bom, eu acho que esse é um dos principais desafios de projetos que buscam trazer a participação, utilizar, né, de atividades participativas, é a gente trazer esse engajamento. É um processo longo, né, um processo cansativo, não é rápido, né, foram desenvolvidos diferentes projetos, né, de extensão, e antes de iniciar uma própria pesquisa mesmo, porque foi na comunidade foram desenvolvidas tantas pesquisas como projetos de extensão também, e foram muitos anos para a gente conseguir conquistar essa confiança da comunidade, e a gente mostrar que a gente tinha algum compromisso, né? Porque também tem essa coisa da universidade ir desenvolver um projeto e depois abandonar. Então, é um trabalho que também é conflitante, né? A gente partilha ali de conflitos internos da comunidade também, então a gente tem que se colocar num lugar neutro, traz muitos desafios, e para a gente também, né? Enquanto alunos, enquanto engenheiros, que também não sabemos lidar tão bem, né, com algumas questões, estamos aprendendo as relações, então digamos que é a gente permanecer no compromisso, é a gente mostrar que a gente não está ali rapidamente para algo único. E eu acho que assim, foi muito marcante também quando eles souberam que realmente ia ter um recurso para a construção das fossas. Eu acho que isso mudou totalmente a reação deles, de como receber o projeto também. Inicialmente tiveram
nem foram tantas as pessoas, as famílias que participaram. Eu acho que é importante trazer que o que ajudou muito a gente ao longo de todo o processo foi o engajamento de um grupo de mulheres, que, né, o papel da mulher com o saneamento, a relação, ela é direta, e esse grupo de mulheres, que elas já têm uma personalidade de liderança, um papel de lideranças ali dentro, foram as principais responsáveis por estar ajudando ao desenvolvimento desse projeto ali na comunidade. E é sempre permanecer, né? A gente dá continuidade, permanecer os laços, porque a gente a gente cria uma família ali também, né? Flavinha, por favor, pode complementar. Como a Gabi falou, o nosso projeto já tem alguns anos, né? A parte dela, que é a parte da água, foi em 2018, não foi, Gabi? E a 2000... Na verdade, a gente começou o primeiro contato em 2015, para ter uma ideia. 2015. E essa parte da água, por exemplo, agora foi em 2021, em plena pandemia. Então, são 6 anos trabalhando diretamente com a comunidade. Então, dá para ver, eles participam também pelo carinho que eles têm. A gente pergunta para o pessoal sobre o pessoal do projeto anterior, fala assim, nossa, mas a Gabi, ela veio aqui e participou da festa e trouxe o namorado dela. Aí fica assim, aí eles ficam lembrando da gente, eles abraçam também a nossa causa, também pelo carinho que eles têm pela gente. E eu fiquei muito surpresa quando a gente entrou lá na comunidade, foi falar sobre um pouco de água. A gente não tem uma grande quantidade, são 57 famílias que participam não, né? Fazem parte da comunidade. Mas é tipo assim, entre 20 pessoas que participam das nossas oficinas. Mas essas 20 pessoas são extremamente engajadas, perguntam, vêm. Quando a gente levou a maquete, eles queriam abrir as casas, eles queriam ver os mapas, eles queriam ver tudo, olhavam as figuras, eles estavam realmente ali para aprender. E as mulheres são extremamente... não tem nem como falar, né? Sem elas a gente não conseguiria fazer nada, porque elas que apoiavam a gente e a gente apoiava elas, e elas, vamos, gente, vamos, elas que puxavam a carroça. Então, assim, mas ainda a gente tem alguns problemas, por exemplo, como o nosso financiamento não é grande, a gente não consegue abraçar todas as famílias, a gente tem que escolher essas famílias. Aí tem um problema que a gente chegou esse ano, por exemplo, e da água, a gente não conseguiu fazer poço semi-artesiano para todo mundo. Então, uma das mulheres virou e falou assim, olha, mas por que uma de nós, são as 4, né, uma delas não tinha ganhado poço? Ela virou e falou assim, mas por que a pessoa não ganhou? A gente participa, a gente faz tudo e mesmo assim a gente não ganha. Então, tipo assim, é uma linha muito tênue, a gente tem que ter o dinheiro suficiente, também ter o respeito suficiente para a gente conseguir movimentar e fazer, né, o que a gente precisa lá na comunidade. Às vezes eu penso que a parte técnica é até mais tranquila, né? Lidar com as pessoas e fazer toda essa gestão, e lidar com expectativas, esperança das pessoas, né? As pessoas também querem ter água, esgoto, como as outras, e a gente também depende de recursos, mas como vocês falaram, né? Não é um dever nosso, a gente está amenizando aí e preenchendo uma lacuna que o Estado deixa aí nessas comunidades e negligenciando direitos. Agora eu vou falar com o Yuri, até entrando um pouco no que a Flávia e a Gabriela falaram, vocês pegar essas tecnologias, tanto de captação de água de chuva e do banheiro achei muito massa, né? Que vocês ganharam até o Prêmio Banco do Brasil, parabéns. E como que foi, assim, antes, né, de vocês escolherem a comunidade, vocês já estavam desenvolvendo essas tecnologias dentro do projeto, e aí vocês chegaram na comunidade e falaram assim, a gente tem essas tecnologias, como que foi esse processo de aproximação? Bem, na verdade, o projeto em si, né, ele começou em 2012, né, já vai estar 9 anos, assim, e onde a professora Vânia, que está aqui presente, ela foi chamada na Ilha das Onças porque estava havendo um problema de polinização do açaí, né? Onde as famílias, enfim, fazem a venda, o consumo do açaí. E durante essas visitas que a professora foi fazendo lá, foi diagnosticando, né? Justamente que o maior problema não era esse, era justamente a falta de saneamento e de acesso à água potável.
né? Então, foi tudo um processo, onde houve o relato da comunidade, as visitas, né? A necessidade, a vistoria era muito recorrente, problemas de saúde contra a questão gastrointestinais e dermatológicos por conta desse consumo de água, né? Então, foi todo um processo. Então, a partir disso que foi se desenvolvendo as tecnologias sociais. Teve o protótipo, e com isso o sistema ele foi se aperfeiçoando, né? Isso tudo em conjunto com a comunidade, né? A gente nunca fez nada sozinho, digamos assim. A gente não chegou na comunidade e ofereceu a tecnologia. Não, foi uma parceria entre universidade e comunidade rural, né? Eu acho isso extremamente importante, porque quando a gente trata de implementação de tecnologias sociais, a gente deve adaptar essa tecnologia à realidade de uma determinada comunidade, né? Então, as tecnologias são para áreas de várzea, para áreas que alagam, né? Que mesmo alagando não tem água potável. Então, foi todo um processo onde a gente discutiu com os moradores, eles relataram os problemas maiores, foi feito um levantamento das famílias que mais necessitavam das tecnologias, né? Recebemos financiamento por outros órgãos, e a partir disso que a gente foi aperfeiçoando as tecnologias para, fim, chegar à instalação. O seu trabalho, ele me lembra um trabalho lá do SMAR, né, onde eu faço doutorado, lá na UFMG, do João, não sei se você chegou a conhecer o trabalho dele, ele trabalha em comunidades alagáveis também na Amazônia, e ele fez um mapeamento bem completo, ele publicou recentemente, de tecnologias usadas nessas áreas. É muito interessante. Talvez eu não vou ter, talvez, aqui para te mandar, mas eu posso... João Paulo, que ele chama. Paulinha talvez saiba Não, o título. o pesquisador que trabalha no Instituto Mamirauá? Mamirauá, é ele mesmo. Estávamos na oficina juntos, hoje de manhã, ele, professora Que Vânia, bacana. isso sim. Na hora que você começou a falar, eu já lembrei do trabalho do João. Ele está para defender agora, né, no início do ano. É muito interessante essa troca, né, que o evento está promovendo para a gente. Tem uma pergunta aqui no QIA, que acho que foi para mim, né, perguntando se Juiz de Fora tem plano municipal de saneamento básico implementado e elaborado. Bom, o plano de saneamento básico de Juiz de Fora ele está em atualização, né? O último implementado é de 2014. E aí, nessa época, Monte Verde não era um distrito. Ele não era considerado um distrito de Juiz de Fora. Era um bairro dentro do distrito de Torreões. E aí, no ano passado, Monte Verde foi elevado a distrito. Então, não tinha muitas informações sobre Monte Verde no plano anterior. E eu sei que agora está acontecendo, né? Vários comitês, reuniões do comitê que está revisando esse plano para fazer um novo plano, na verdade, né? Porque já passou até do tempo de revisão. E aí, só complementando um pouco sobre esse nosso projeto, a gente fez esse diagnóstico, né? E como eu falei no vídeo, faz parte de um projeto de educação nas escolas, educação sobre saneamento nas escolas, é um projeto piloto, mas a gente também faz um trabalho muito de articulação ali com o poder público, a gente faz reuniões com secretarias do meio ambiente, com a CESAMA, para conseguir entender o porquê que as coisas não estão acontecendo como estava prometido para a comunidade, porque a comunidade ela praticamente desacredita, né, que alguma coisa realmente vai acontecer depois de 38 anos aí lutando para ter água, e aí 2019 vem e fala, não, agora vai ter água, e aí até 2021 nada aconteceu, mas a gente está em grande contato com a CESAMA agora, que a gente tem contatos, né, com a nova gestão, a gente tem contatos de pessoas próximas lá, que a gente está conseguindo ter esse diálogo maior. Não sei se a Paulinha quer complementar alguma coisa, senão a gente pode, se ninguém mais... Fernanda, pode falar, Yuri, claro. só é porque acho que a Flávia, que ela não conseguiu fazer uma pergunta no QIA, ela fez uma pergunta para mim pelo chat. Tá? Ótimo. Posso responder? Pode, claro, eu não tinha visto. Bem, para quem não está conseguindo ler, ela perguntou sobre... ela disse, não estou conseguindo fazer a pergunta, mas queria saber do Yuri. O composto do banheiro seco é utilizado para algo mais... Bem, a intenção é que o composto gerado, né, porque as fezes e urina vão sofrer o processo de fermentação. Então, nós estamos fazendo um monitoramento tanto da água quanto desse composto, né? E referente ao composto, a gente está fazendo ele em etapas de compostagem. Então, o que é que a gente está fazendo no momento?
A gente está coletando a amostra desse composto para analisar se ele ainda possui algum resquício microbiológico, principalmente voltado a questões parasitológicas, né? Questões parasitológicas. E o que a gente está observando aqui com o uso de serragem, com o uso de cal virgem também, não tem resquícios de parâmetros de organismos parasitológicos que possam vir a ocasionar a contaminação. Então, se não tem esses parâmetros, ele pode ser depois utilizado como adubo orgânico depois do processo de compostagem, né? É essa a intenção a princípio, mas a gente ainda está nessa fase de comprovação de ausência de contaminação, justamente para que ele possa ser utilizado depois com segurança. Bacana. Paulinho, eu vi que você abriu a câmera, não sei se você queria falar alguma coisa, senão eu vou dar um momento para cada um dos autores falar, bem rapidinho, para a gente fechar essa parte do debate, falar alguma conclusão final, e aí a gente vai para a próxima manifestação cultural. Então, gente, boa tarde. Não, eu queria só concordar, né, com isso que foi dito já pelo pessoal. Eu acho que essa troca, né, da universidade com as comunidades é muito rica, com a sociedade, né, de forma geral, pelo que vocês falaram. E eu acho só que eu achei muito legal, né, o que o Yuri falou sobre a tecnologia que é consolidada a partir do conhecimento com a comunidade. Porque, às vezes, a gente da academia, a gente acha que a gente vai na comunidade para ensinar, mas muitas vezes a gente, sem clichê, né? Mas realmente a gente aprende mais do que a gente ensina, porque a gente tem pessoas que vivem naquele território. Como que eu vou impor uma solução de saneamento que muitas vezes vai ter que ser a própria comunidade que vai ter que dar manutenção, que vai ter que gerir, sem que eles queiram, né? Ou sem ter esse diálogo. Então, eles que sabem quando chove, aonde que alaga, qual que é o problema que acontece, né? Então, eles já tentaram muitas vezes outras soluções, eles sabem quais soluções já funcionaram, quais não. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente da academia ter noção desse nosso lugar, né? A gente tem um lugar técnico que é importante, mas a gente não é morador do território, né? Muitas vezes a gente não é. E eu também achei interessante, né, o que vocês falaram sobre a importância da atuação de um coletivo de mulheres, né? Das mulheres, acho que no de Viçosa, né? E me lembrou muito também um relato que eu assisti ontem, do pessoal do Cocosap, na favela da Maré, que ele falou que, assim, há muitos anos atrás, no início da Maré, foi também um coletivo de mulheres que tomou iniciativa, que começou a levar alguma melhoria de saneamento para lá. Então, assim, quando a gente fala, né, linkando com a mesa de ontem de saneamento e gênero, como as mulheres acabam sendo mais afetadas, né, desproporcionalmente mais afetadas do que os homens, elas também são aquelas que são mais engajadas, né, na busca por isso. E, assim, e ver isso sem romantização, né, porque não tinha que ser assim, né, querendo ou não, é uma função a mais, é uma carga a mais, é mais uma demanda, né, são coisas que a gente não tem que se preocupar, né, porque às vezes a gente fala de participação social nessas áreas com um pouco de romantização, assim, claro que não é o caso aqui, né, não vi ninguém fazendo isso, mas eu acho que é legal a gente pensar que, assim, cara, eu abro a torneira e tem água ali, eu dou descarga, meu esgoto vai, a Copasa trata, né, então, eu tenho esse privilégio de não ter que me preocupar, né, com atuar no saneamento, porque eu sei que as coisas vão acontecer independente da minha atuação. E como que é mais uma carga para as mulheres, né? Você saber que se você não lutar, você não vai ter água, né? Então, acho que é muito importante, sim, né, a academia, as organizações, né, a gente dá essa força diante dessa lacuna mesmo do poder público, né, que infelizmente acontece. Mas é isso, gente. Obrigada pelo debate, super legal. Gente, antes de vocês falarem, vou só falar aqui que a Ana Maria Silva deixou um recado para a gente.
Gostaria de parabenizar vocês pelos trabalhos, sou engenheiro sanitarista ambiental e ao ver suas apresentações lembrei bastante da minha trajetória na graduação. Gostaria de deixar uma sugestão de leitura, o texto Como Trabalhar com o Povo, de Paulo Freire. Então, vamos ficar de dever de casa e ler esse texto, né, pessoal? Então, vou deixar a Flávia falar, depois o Flávio, a Gabriela, né, depois o Yuri fala também, e a gente vai para a próxima etapa do nosso evento aqui. Eu primeiro. Então tá bom. Eu queria muito agradecer a oportunidade de a gente poder apresentar o nosso trabalho. Todos nós, todo mundo que participou do projeto tem muito orgulho dele, e agradecer principalmente ao professor Rafael por ter dado essa oportunidade para a gente de poder participar e aprender cada vez mais, porque, como a Paula falou, a gente aprende com eles, né? Mas é isso, né? Aquela troca, e nosso objetivo das ferramentas é exatamente isso, a gente parar de ser tecnicista, parar de impor o nosso saber neles, e sim conseguir enroscar o saber deles com o nosso, e a gente conseguir achar um objetivo e uma solução em conjunto com eles. Muito obrigada. Perfeito, Flavinha. Antes, né, de trazer as conclusões, eu só queria reiterar um pouco do que a Paula trouxe, né, da questão de gênero, né, das mulheres, e isso ficou muito evidente ao longo do trabalho que a gente desenvolveu, porque a gente buscou que cada família escolhesse a solução que gostaria de fosse construída na sua casa. E a gente fez uma análise também dos fatores que mais implicavam no momento da seleção, né? E muitas vezes a gente observava que as mulheres, né, o que elas queriam era o que desse menos trabalho, né? Ou por vezes o que fosse mais bonito. Então, a importância, né, da gente trazer essa oportunidade das pessoas terem algo que faça sentido para elas ali, que faz parte do cotidiano, né? Porque a gente também tem um grande impasse, porque muitas vezes quem constrói são os homens, mas que quem tem que lidar diariamente são as mulheres. Então, é algo também que traz mais abismo dentro do saneamento com a questão do gênero, né? E queria agradecer também a oportunidade de estar participando aqui, de estar escutando outras experiências. Eu já tinha visto, inclusive, essa experiência da Vânia na Ilha das Onças, fiquei super feliz, né, de estar podendo escutar de perto também um pouco dos relatos, saber que está continuando os experimentos, a pesquisa, a extensão, e gostaria de motivar, né, alunos e profissionais, da gente estar olhando para essas outras áreas, da gente estar realmente compreendendo quais são os reais problemas do saneamento, né, e quem são esses povos que os direitos não chegam até a eles, né, da água e do esgotamento sanitário, sobretudo, que é o foco que nós estamos falando aqui, mas que a gente sabe que tem muita coisa relacionada a isso. É isso, a gente não desistir. O percurso é longo, mas a gente está sempre motivando, porque é um campo também que a gente se apaixona. Obrigada, pessoal, e força. Bem, eu queria agradecer ao evento pela oportunidade de estar aqui relatando um pouco do nosso trabalho. Agradecer também a minha equipe, a Danúbia, a Raniele e a minha orientadora, a professora Vânia. E ressaltar que o evento ele é realmente de suma importância, né, para que a gente compartilhe essas lutas, essas dificuldades enfrentadas, os trabalhos acadêmicos, né, que precisam ser compartilhados de forma ampla, né, num evento nacional, para que a gente encontre soluções viáveis para as comunidades que realmente necessitam de amparo, né, que de alguma forma a gente tente ajudar esses povos. Acho que é isso mesmo. Muito obrigado. Gente, a Larissa e a Vânia estão aqui parabenizando os trabalhos também no chat, falando que a participação social é essencial para as tecnologias funcionarem, né? Para eles realmente se apropriarem das tecnologias que a gente trabalha com eles no campo.
E eu também vou aproveitar para agradecer, mas vocês vão continuar me ouvindo falar. Vou agradecer em nome da minha equipe também, da Paulinha, das meninas que não estão aqui. Acho que trabalhar com comunidades vulneráveis, pessoas que não têm acesso ao saneamento, abre muito nossos olhos também para a realidade do país que a gente vive, né? É isso que a Flávia comentou, né? Eu tenho água na minha casa, mas eu ando alguns quilômetros e depois tem pessoas ali que não têm. Então, acho que muito interessante o trabalho de vocês, parabéns. E vamos seguir agora para o nosso primeiro momento de manifestação cultural, que vai ser um número musical de autoria do Rafael Pessoa, lá do SMAR, mestrando em saneamento na UFMG e integrante do INCT ED Sustentáveis. Direito humano é pedir demais. Água e esgoto são essenciais. Água pra sede ou pra cozinhar. Tratar esgoto pra não definhar. Direito humano. Direito humano é pedir demais. Água e esgoto são essenciais. Quem não pode pagar pela água, quem não pode pagar, limpa a fossa, o que faz? Direito humano é pedir demais. Água e esgoto são essenciais. Água distante, quem será que traz? É a mulher das zonas rurais. Direito humano. Direito humano é pedir demais. Água e esgoto são essenciais. E os banheiros para quem é trans. Insegurança, sofridas manhãs. Direito humano. Direito humano é pedir demais. Água e esgoto são essenciais. E os quilombolas, diferenças culturais. Água e esgoto devem ser plurais. Direito humano serve pra todos. Inclusão sem discriminação. Política pública, vamos publicar. Direito humano, venha cá. Muito legal, né, pessoal? Quem não conhece o Rafael e quiser ver outros vídeos dele cantando, ele faz vários trechos de música, né? Lá no Instagram do INCT ED Sustentáveis, ele está sempre lá falando sobre história do saneamento, ele também faz alguns vídeos bem legais. Para quem não conhece, é muito interessante. Bom, agora fui orientada aqui a gente pular o intervalo para a gente ir direto para o debate. Para a apresentação do Relatos do Paraopeba, Mineração e Violação ao Direito Humano à Água, do Lauro Fraguas e Matheus Brito, do NACAB. Então, a gente vai passar agora o vídeo, depois, se eu não me engano, é o Matheus que está aí com a gente. Vou pedir à Paula para colocar ele como panelista, né, para ele poder conversar com a gente. E qualquer dúvida aí sobre a apresentação, vocês coloquem lembrando onde tem os 2 balõezinhos, não no chat, para conseguir fazer as perguntas aí para eles. Em 25 de janeiro de 2019, o rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, operada pela Vale, ceifou a vida de 270 pessoas e alterou drasticamente o cotidiano de várias comunidades na bacia do rio Paraopeba. A contaminação do rio colocou em risco a acessibilidade, a qualidade e a disponibilidade da água não apenas para a população que vive em Brumadinho, como também em outros 21 municípios ao longo de 356 quilômetros do rio. Até hoje,
o Instituto Mineiro de Gestão das Águas não recomenda o uso das águas superficiais do Rio Paraopeba para qualquer finalidade, entre os municípios de Brumadinho e o limite da usina hidrelétrica de Retiro Baixo, em Três Marias. O impedimento de uso das águas superficiais e subterrâneas impactou diretamente os sistemas de abastecimento de água que dependiam desses mananciais, aí incluídos sistemas públicos coletivos e individuais que foram totalmente ou parcialmente paralisados. De acordo com um relatório publicado pela TI Paraopeba-Anacabe, além dos impactos no abastecimento público, notadamente nas áreas urbanas, várias pessoas e comunidades tiveram suas fontes de abastecimento para consumo humano, irrigação e de sedentação animal condenadas ou colocadas sob suspeita. A Secretaria de Saúde realiza, desde janeiro de 2019, o monitoramento da qualidade da água para consumo humano em sistemas e soluções alternativas coletivas e individuais de abastecimento localizadas até 100 metros da margem do Rio Paraopeba. Entre o período de janeiro de 2019 e novembro de 2020, foram monitorados ao todo 141 pontos, sendo verificadas inconformidades em toda a bacia para ferro e turbidez. Também foram verificadas violações pontuais para antimônio, arsênio, bário, chumbo, cromo, mercúrio, níquel e selênio, substâncias estas que representam risco à saúde. A impossibilidade de uso dessas fontes de água permanece até os dias atuais, e assim, residentes, comerciantes, produtores rurais e indústrias tiveram que paralisar suas atividades. Em alguns casos, tiveram que construir alternativas com recursos próprios para mitigar o problema. Logo após este, que se configura como um dos maiores crimes socioambientais no Brasil, o Ministério Público de Minas Gerais moveu uma ação pública a partir da qual a Vale se torna ré em um processo judicial, determinando o acolhimento de demandas emergenciais relativas ao fornecimento de água e alimentação animal. Entretanto, passado 2 anos e meio, as pessoas atingidas têm relatado que o atendimento é precário e excludente. Em cumprimento às determinações judiciais que obrigavam a Vale a solucionar problemas causados por interrupções no abastecimento de água, a empresa implementou medidas como mudanças do ponto de captação ou fornecimento de água por meio de caminhão-pipa para regularização de abastecimento, perfuração de poços e ou fornecimento de água engarrafada nos casos em que fontes individuais de abastecimento foram comprometidas. Essas medidas estão sendo implementadas em diversas comunidades da bacia do Rio Paraopeba, porém, com uma capacidade de atuação muito aquém daquela demandada pelo território. Um levantamento realizado pelo Instituto Guaicuí, tendo como base o ano de 2020, concluiu que o volume da água distribuído pela Vale para consumo humano, 353 milhões de litros, era 10 vezes abaixo da necessidade mínima das pessoas atingidas. Neste sentido, as ATIs oficiam a Vale quando do não atendimento ou da precariedade no atendimento das solicitações. Paralelamente, em trabalho conjunto com as IJs, as ATIs vêm buscando articular as ações para que sejam tomadas as medidas cabíveis para garantir o acesso à água. Mesmo assim, o índice de resolução sobre as demandas de acesso à água é muito baixo. Na região da Unacabe Paraopeba, por exemplo, desde o início do acolhimento das demandas, em 8 de julho de 2021, de 1.063 demandas encaminhadas à mineradora, apenas 22 foram resolvidas. E parte disso se deve ao critério utilizado pela Vale de atendimento apenas das pessoas cujas fontes de água se situam até 100 metros de distância da margem do rio. Um relatório publicado pela PUC Minas denuncia este critério como precário, impróprio e sem sustentação científica e aponta para a necessidade de ampliação da faixa de segurança a limites flexíveis cada vez mais amplos em caráter de urgência. Mesmo nos casos em que os pleitos dos atingidos são atendidos pela empresa, o são de forma precária no atendimento, sendo que muitas vezes o fornecimento de água ocorre em quantidade ou regularidade insuficientes. Em outros casos, as instalações hidráulicas não atendem à necessidade dos núcleos familiares, com instalações precárias ou incompletas.
A seguir, apresentamos o relato de Maria de Lourdes Antunes, residente da comunidade de Taquaras, em Esmeraldas. Ela é uma das milhares de atingidas e atingidos que têm o direito ao acesso à água duplamente comprometido, tanto pelo crime da Vale, quanto na negligência da mineradora em atender às demandas emergenciais causadas pelo rompimento e reconhecidas judicialmente como obrigação da empresa. Hoje eu vim fazer essa reclamação com a Vale. Me cortaram a minha água mineral. Hoje eu preciso de comprar água para me manter, porque do princípio me negaram a água. Aí, hoje eu vivo sem essa água, comprando a água. Queria falar com a Vale o porquê que eles passaram aqui com o rejeito deles, destruindo tudo, e aqui vem me negar a água. O meu vizinho da esquerda recebe, o da direita recebe, a minha vizinhança recebe água e eu não recebo a água. Então eu venho pedir a vocês crescidamente a me devolver o meu direito da minha água. Cortaram também o meu emergencial também, cortou tudo de nós, né? Que é o meu comércio, eu já não tenho mais a clientela que eu tinha. Desse tempo que a Vale apareceu com rejeito, né, na nossa comunidade, passando por aqui, e eu doido dessa época que a barragem foi arrebentada, que eu venho comprando água. Esse gasto para mim, ele está em torno, já não sei nem quanto, né? Porque eu não faço um estoque de água, eu vou lá e compro hoje um tanto, compro um tanto amanhã, porque eu não posso fazer estoque de água. Os vizinhos me doavam, né? Não, Lúcio, por que você não recebe? Eu não sei, já fiz os pedidos e eles me negam a água, fala que eu não preciso da água. E o meu vizinho me arruma a água, às vezes parece uma pessoa, ô Lúcio, pega aí essa vida de água para você. Então eu estou sobrevivendo aí através assim. Agora hoje eu já não sei nem como vai receber mais essa água, né? Porque parece que eles estão também cortando de algumas pessoas. Estou sobrevivendo, né? Aqui em Taquaras. Eu espero que a Vale me devolva os meus direitos. Voltamos então aqui, pessoal, após esse relato de experiência aí do pessoal do NACAB. E aí, representando a organização, temos aqui o Matheus, que vai conversar com a gente. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta aí sobre o vídeo que vocês acabaram de ver, alguma curiosidade, façam a pergunta aí no QA, eu sempre esqueço como que eu falo isso, mas nessa parte inferior aí do Zoom, onde tem os dois balõezinhos. Matheus, então eu vou começar te pedindo para contar um pouco sobre a história do NACAB, como que você se juntou também à organização, se você está desde o início, por que você se juntou, para a gente entender um pouco mais sobre o trabalho de vocês. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todas, todos e todes. Sou Matheus, né, Brito. Eu faço parte do NACAB, né? O NACAB é o Núcleo de Assessorias Comunidades Atingidas por Barragens. Hoje eu venho trabalhando especificamente dentro do processo, né, do caso de Brumadinho. A gente é uma assessoria técnica independente que foi contratada para estar trabalhando em uma das regiões que foi atingida, né, pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Atualmente a gente trabalha em 10 cidades na bacia do Rio Paraopeba, pegando uma extensão ali, né, percorrendo, né, no caminho do rio, que seria da cidade de Esmeraldas até a cidade de Paraopeba, Papagaios. Eu entrei na assessoria técnica no final de junho do ano passado, né, e venho trabalhando dentro da gerência de qualidade da água e avaliação de risco à saúde humana. Bem, a partir daí, né, a gente vem tendo vários desafios, né, e essa questão do acesso à água é algo bem sensível, né, que a gente trabalha. A gente, né, o Lauro já relatou, a gente tem um trabalho, né, de acolhimento das demandas que chegam das pessoas atingidas no campo, né, desses problemas de atendimento, né, às demandas de água.
por parte da Vale, né, que ela é obrigada a atender como uma ação emergencial, né? Ela seria obrigada a garantir o fornecimento, o abastecimento de água à população, mas hoje, principalmente devido a um critério que eles utilizam, né, de um buffer, né, de um polígono a partir de 100 metros da margem do rio, né, eles consideram que as pessoas, a partir desse até 100 metros teriam direito, né, a estar recebendo a água, e para além de 100 metros, usualmente as pessoas não são atendidas. Então a gente faz um trabalho, né, tanto um trabalho técnico de tentar qualificar, né, o pleito das pessoas atingidas, e articulações, né? O Lauro falou das IJs. As IJs são as instituições de justiça, né? A gente trabalha junto ao Ministério Público e à Defensoria Pública Estadual, né, para tentar fazer com que o acesso à água seja garantido às pessoas, né, apesar da gente ter uma dificuldade grande, né, nesse diálogo aí com a empresa Vale. Eu ia perguntar exatamente como que é esse diálogo com a empresa, né? Como que vocês articulam isso? Vocês vão lá com a comunidade, vocês levam alguém da comunidade junto com vocês, ou vocês vão representando a comunidade? E também se tem alguma história impactante, além dessa que a gente já ouviu, que te marcou bastante aí nesse tempo que você trabalha na ACAB. Bem, impactante praticamente tudo, né? Por se tratar do acesso à água, né? Um tema bem complexo, assim, né? Sobre a primeira pergunta, Fernanda, a gente faz um trabalho, né? Então, a gente faz um cadastramento dessas demandas, tanto que chegam até a gente, né? Quanto durante o trabalho de campo, né? A gente tem 3 escritórios em campo, onde conta com analistas multidisciplinares, né? Que tem permeabilidade na região. Então, a gente recebe, né, e levanta demandas do território. A gente faz um trabalho em cima dessas demandas, né, um cadastramento, uma categorização do tipo de demanda que é, né? Atualmente, a gente trabalha com demandas por análise de água, quando a pessoa tem, né, alguma dúvida ali quanto à qualidade da água, né? Ela poderia fazer uma solicitação à Vale. Solicitação de água mineral, né, para dessedentação humana, solicitação de água bruta. Na verdade, essa água bruta ela vem tratada também, né, mas solicitação de água, né, via caminhão-pipa para aí outros usos. A gente também tem, né, sim, o território, né, também tem solicitações de perfuração de poços, e também da entrega de reservatórios, né, as caixas d'água, seja para dessedentação animal, seja para armazenamento, né, a caixa d'água eles fazem bebedouros também, né, para criação animal. A partir disso, né, a gente praticamente mensalmente a gente tem um volume grande de demandas que chegam, né, como sendo não atendidas pela Vale, né. As pessoas atingidas, elas têm um canal, né, um 0800 que ligam para a Vale e fazem o pleito lá, a solicitação. Quando não atendidas ou não respondidas, ou quando a resposta não convém, né, isso é passado para o NACAB, e a gente, né, faz todo esse trabalho que eu já falei, né, e fazemos uma categorização. Tentamos sempre estar coletivizando essas demandas, né, para, enfim, ter a necessidade, né, desse tipo de trabalho, né, como eu falei, a gente trabalha em 10 cidades, então é um volume grande de demandas, e a gente trabalha em cima, né, desses pleitos e oficiamos, né, tanto a Vale, né, solicitando que se cumpra, né, ou que se garanta o direito das pessoas atingidas, tanto a Defensoria Pública e ao Ministério Público, né? Paralelamente, em alguns casos, né, já ocorreu da gente ter que fazer visitas a essas casas junto aos representantes da Vale, né? Aí, seja por decisão judicial, né, que já ocorreu da gente tratar as demandas dessa forma,
seja por um pedido da Defensoria Pública, né, de algum caso mais, vamos colocar assim, né, um pouco uma especificidade maior que ela, né, que a Defensoria solicita aí uma visita de ambas as partes. Então, assim, resumindo, né, acho que esse seria o formato que a gente trabalha, né, prioritariamente coletivizando essas demandas, né, e acessando aí, né, tanto a própria Vale quanto as instituições de justiça, né, e tentando, né, trabalhar com estratégias, com formas de comprovação de que as pessoas, né, de fato estão tendo direito à água ali violada e que é dever da Vale, né, tá fornecendo, né, o abastecimento de água ali, seja para uma comunidade, seja para locais mais específicos. Bacana. Às vezes a gente, por exemplo, né? Eu não vou muito a essa região aí de Brumadinho, Mariana, apesar de que eu morava em BH antes, mas a gente não tem noção, às vezes, do que as pessoas ainda estão passando, né? Anos depois desse crime ambiental que aconteceu e que parece que tem uma CPI sobre isso aí no estado, né? Mas eu não sei como está o andamento também. Então, assim, é muito legal ver esse trabalho de vocês ajudando essas pessoas que estão passando por dificuldades há anos aí, tentando lutar pelo direito delas de várias coisas, inclusive o da água, né? Que está sendo violado. Bom, Matheus, queria te agradecer bastante aí pela sua participação. Ontem também o Lauro apareceu aqui, conversou com a gente em algumas sessões, então acredito que algumas pessoas também já viram ontem o Lauro falando, então queria te agradecer bastante, e agora a gente vai passar para a próxima. Você quer falar mais alguma coisa, uma fala final? Não, só agradecer, né, pelo espaço, né, para a gente poder estar trazendo aqui, apresentando, né, essa situação. Enfim, a gente também teve um espaço hoje pela manhã, onde a gente conseguiu, né, ter um debate e relatos, né, próprios das pessoas atingidas. Então, parabenizar aí a todas e todos vocês, né, pela organização, né, que está sendo um evento muito, muito bacana e importante, né? Seja o primeiro de muitos, e agradecer a todas e todos que estiveram aí, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, né? Enfim, qualquer curiosidade, eu posso estar deixando também meu contato aí para... Isso, coloca seu e-mail no chat, se possível, que aí o pessoal entra em contato. Te agradecer, então, novamente.